Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora S.A. para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Olá, eu sou Ricardo Pitinini da Carvalhinha, CEO e DRI da companhia. Agradeço a todos pela presença aqui da reunião de resultados e dos principais fatos do último trimestre. A gente vai repassar por eles daqui para frente. Acho que, rapidamente, passando pelo índice, a gente vai passar primeiro pelos destaques, depois pelo desempenho operacional, desempenho econômico-financeiro, balanço patrimonial, comentar um pouco dos eventos subsequentes e depois a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas dos investidores. Passando primeiramente, que um dos destaques que a gente teve nesse primeiro trimestre foi o lançamento do La Vista Jardim Avelino. Isso aqui é fruto de uma parceria que a gente tem de 3 projetos como incorporadora do local. É um dos primeiros lançamentos nossos, na verdade, de Greenfield. Tá? O segundo item é a aquisição da obra inacabada do Parque 183 e o Fortuna de Trevi, também estreando, de certo modo, os novos produtos de Solve, que a gente sempre comentou aqui. Né? Aqui o Parque 183, especificamente, foi a aquisição de uma falência de uma incorporadora, e o Fontana de Trevi foi a compra de um crédito junto ao Banco do Brasil, que resultou no acionamento de algumas unidades em estoque de um empreendimento já terminado. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente dele depois também. Receita operacional líquida aumentou 118% em relação ao trimestre anterior, totalizando 13,7%. Temos hoje 34 milhões de carteiras de recebíveis, sendo 14,8 projetos já entregues. Só um segundinho. E o prejuízo líquido da companhia de 8,3% diminuiu em relação ao quarto trimestre de 2021 em 81%. Tá? Esses foram os principais itens desse primeiro trimestre. Na parte de desempenho operacional, a gente reforça a venda bruta de 13,7 milhões, sendo 4,7 de estoques em construção. Aqui, majoritariamente, aliás, totalmente do Fama, do empreendimento Fama. Foi um empreendimento que a gente fez o relançamento dele no terceiro trimestre de 2021. A gente vem tendo vendas fortes lá no Fama. E 9 milhões de estoque pronto ainda, confirmando o nosso compromisso de liquidar o legado da companhia. Falando um pouco mais das vendas contratadas, a majoritariamente delas ocorreram no Centro-Oeste, obviamente até pelo Fama, e o restante a gente ainda fez um pouco da região do Norte, do legado da companhia, e 12% da região Sul. No segmento, a maioria dele foi no econômico, ainda, de novo, confirmando a liquidação do estoque na estratégia anterior da companhia, que era muito no legado da companhia. A gente deve ter, de novo, a gente sempre fala isso, resultados da nova leva a partir do final do ano, do começo do ano que vem. Estoque hoje, a valor de mercado, a gente tem 59% de estoque pronto, que a gente vem liquidando, esse estoque vem reduzindo taxativamente cada um dos trimestres. Em construção, que basicamente é um Fama, a gente ainda não tem os relançamentos dos produtos que a gente já comprou, mas hoje em construção a gente tem 41%. Em segmento, a majoritariamente está em econômico.
Nosso land bank hoje, a gente tem um valor de book de 137 milhões de reais, o valor nosso de avaliação é 246 milhões de reais, sendo que já nesse land bank contempla a aquisição do Parque 83. A gente, obviamente, tem novas negociações para adquirir mais terrenos, mas hoje só está contemplado dessas novas aquisições o Parque 183. As parcerias, a gente contempla ela como partes relacionadas, parcerias com sociedades, né, partes coligadas. Aqui falando um pouco do Nova Fama, né? O Nova Fama, a gente fez o relançamento dele 18 de 9 de 21, na verdade. A gente deve entregar a primeira fase para o final as duas próximas torres para o final desse ano e as duas outras para o início do ano que vem. Hoje a gente tem uma evolução de obra de 61%, né? Quando a gente relançou, a obra estava algo próximo de 40%, e hoje dessas fases a gente tem em vendas 42%, o que vem vindo bem acima das nossas estimativas. Na parte Ula Vista, foi um empreendimento que a gente lançou no início do ano, a gente tem uma participação pequena, mas acho que já inaugurou um relançamento. Hoje a gente tem 35,7 milhões de VGV, já vendidos 23%, fazem algo em torno de 2 meses que a gente lançou esse projeto na estratégia do Greenfield com parceria. Aqui, já estreando dentro dos projetos de Solve, esse foi um empreendimento que a gente comprou os créditos do Banco do Brasil, converteu ele em ação de estoques. Então, a gente recebeu 13 unidades, no total de 39, um empreendimento pronto, entregue em São Roque, com VGV líquido estimado em 5,7 milhões de reais. Esse daqui, que é um projeto, acho que talvez o mais emblemático dentro do modelo de Solve, né? A gente comprou, de fato, um esqueleto, que ficava algo muito próximo ali do prédio da IBM, ali no Paraíso, na Vila Mariana, mais propriamente. A gente relançou esse projeto, acabou de relançar. A gente tem uma evolução de obra 46%, que é do esqueleto, a gente ainda não reiniciou as obras, e a gente mesmo com o lançamento, aconteceu faz muito pouco tempo, né? O Mundo 4, que o lançamento já fez 4% de unidades vendidas. Esse daqui a gente está muito confiante nesse empreendimento, ele deve ser o lead case para a gente, para demonstrar para o mercado o modelo de negócio da Solve, né? Apesar da Solve, obviamente, já ter atuado em diversos empreendimentos de obra parada, de fato, uma aquisição do zero é algo inovador e demonstra o lead case para a companhia. Falando um pouco de desempenho econômico-financeiro, hoje a receita operacional líquida foi 13,7 no primeiro TRI, bem maior do que no quarto TRI. A gente, obviamente, ainda tem muito efeito do legado dentro dessa receita aqui, né? Então, a gente tem o POC do Fama, que é a receita de novas vendas do Fama, tem boa parte de vendas do legado, mas a gente ainda não tem um valor muito alto referente aos novos lançamentos, né? A nova etapa, o novo momento da companhia. A gente deve começar a sentir o efeito dessas novas vendas, novos empreendimentos, a partir do meio do ano para o final do ano, e dali em diante começar a ter um plano de aumento dessa receita, digamos assim. Aqui falando um pouco dos demonstrativos do período, a gente teve 3,09 de lucro bruto, desculpe, de lucro bruto no período, né? Eu acho que, de novo, né, a gente, pelo menos do último ano para cá, a gente, no começo da gestão, teve que fazer muito ajuste na companhia, muito provisionamento, limpar o balanço de fato. E hoje em dia a gente tem um balanço já estável, que demonstra de fato o resultado da companhia, e esse lucro ele é fruto de fato de vendas, de receita, e não de ajustes dentro do balanço. Então, hoje a gente tenta, de fato, de certo modo, preservar esse lucro bruto o máximo possível, até o momento que ele vá aumentando conforme os novos lançamentos, os novos produtos que a gente vem adquirindo de pouco em pouco. Aqui no G&A, basicamente, a gente tem um efeito muito forte ainda os 12,4 milhões desse semestre, tem um efeito ainda muito forte do Stock Plan, que foi investido em julho do ano passado, pelos contemplados da companhia. Então, aqui tem, de certo modo, um gross-up desse Stock Plan, mas que não tem efeito caixa, né, que é um Stock Plan, é um plano de ações. Isso acabou resultando ainda num prejuízo líquido de 8,085. De novo, né, a gente vem trabalhando, né, utilizando esse D&A justamente para revitalizar a companhia para o novo momento, a partir que esse D&A fique adequado
com a receita da companhia. A gente acredita fortemente que muito mais próximo do final do ano que vem, a gente começa a ter resultados mais próximos do positivo, né? Então, é o que a gente trabalha, pelo menos. Falando um pouco de balanço patrimonial, aqui o efeito caixa, né? A gente, de fato, teve uma diminuição de caixa. Essa diminuição de caixa, basicamente, é fruto dos investimentos que a gente vem fazendo. Então, a gente vem comprando produtos de solve, principalmente, e de viver, né? Justamente para começar a ter receita futura. E esse foi, basicamente, o uso de dispêndio do caixa. Nas dívidas, aqui, basicamente, a gente tem a dívida do legado da FGTS de 210 milhões na dívida corporativa. Essa dívida a gente já falou bastante com vocês, existe uma discussão judicial, existe uma discussão junto à FGTS, mas a gente, até pelas decisões judiciais que tiveram dentro do processo de recuperação judicial, a gente acredita que ela é 100% concursal. Então, a gente deve, digamos assim, ter respostas nos próximos meses ou talvez ano em relação ao direcionamento da conversibilidade dessa dívida. E, além de tudo, hoje a gente já tem também uma dívida de projeto aqui no meio, dentro dos 237, 238, 28 milhões já são do projeto do Fama, que vem tendo um financiamento da produção aqui dentro. A gente estruturou um financiamento de produção que garante, digamos assim, a automanutenção dele. Então, conforme vai utilizando a obra, esse financiamento vai pagando essa obra, e essa obra é autoliquidável, né? Então, o crédito, os vendas gerados por eles vão liquidar esse financiamento. Basicamente é isso. A gente ainda tem esses 8,6 milhões, que é uma dívida legado ainda com partes relacionadas, que a gente pretende, o quanto antes, quitar essa dívida. Então, se a gente for ver nosso endividamento real mesmo, é algo em torno de 35 milhões de reais, né? Se a gente tirar os efeitos dos que são concursais aqui no meio. Basicamente, também falando dos efeitos subsequentes da companhia, então, a gente teve um fato relevante que foi aprovado em RCA, quer dizer, a operação ainda não foi aprovada, ela foi aprovada em RCA e foi convocada uma AGE que autoriza a gente fazer uma emissão de uma debêntures conversíveis em ações. Isso aqui foi uma proposta junto a um player de mercado, o BPS, que a gente vem fazendo conversa, e eles se interessaram muito pela companhia e por esse novo modelo de negócio da companhia. E, basicamente, ela serve para capitalizar a companhia em cash, fazer desembolso de 150 milhões de reais para justamente investir em projetos majoritariamente Solve, mas também Viver. Então, a gente tem uma parcela de investimento maior em Solve e parcela de investimento em Viver. Essa é uma debêntures, importante falar, não é uma debêntures comum, é uma debêntures conversível, né? A gente sempre, o fundamento da companhia, até olhando o mercado no longo prazo, não é fazer uma captação de uma dívida corporativa para comprar terreno. Então, aqui tem uma característica, sim, de conversibilidade em ação, em 4 séries, sendo que a primeira série seria mais no curto prazo, com quase 50% de conversão. As outras 3 séries teriam um cronograma, 2 delas no ano que vem, a última quase 5 anos, para a conversibilidade dessas ações, sendo as ações cravadas a 1,25, 1,15, desculpa, a conversibilidade dela. Então, essa característica é, sim, para trazer um novo investidor estratégico na companhia, que acredite no nosso modelo de negócio, né? E que olhe no longo prazo junto com a gente do modelo de negócio que a gente vem construindo, já testando e agora, de fato, aplicando junto a novas aquisições. Então, acho que é basicamente isso. A gente agora vai para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Perguntas via chat poderão ser realizadas via sistema de videoconferência a qualquer momento. A gente teve algumas perguntas via chat. Eu vou ler aqui algumas perguntas para a gente vai respondendo, tá? Eu acho que o Carlos Herrera, aqui da Condor, fez 3 perguntas aqui para a gente. Então, vou ler uma por uma e vou respondendo junto com as perguntas, tá? Então, ele queria entender um pouco mais os resultados da Solve,
sobre a adquisição dos empreendimentos, período de obra, prazo determinado e a margem desse segmento, né? E se ele é mais rentável ou não. Então, acho que falando um pouco da Solve, né? É um projeto que a gente tem aqui, é um produto aqui que a gente tem que está cada vez mais se tornando nosso core business. É um mercado de pouca atuação. A gente vê, pessoalmente, eu não conheço nenhum player que atua de fato nesse mercado de forma estruturada, que é o ativo estressado residencial com uma obra parada, alto grau de complexidade, principalmente falando em obra parada aí, passivos judiciais, ao qual a gente monta um mini plano de estruturação desses passivos, aplica esse plano e consolida a aquisição para dali em diante tocar aquele projeto para frente, né? E como a gente fala geralmente de obras paradas, a gente geralmente tem etapas, digamos assim, depois que é reestruturado esse passivo, tem etapas que a gente acaba pulando, né? Então, a concepção do produto, ela já vem concebido, esse produto geralmente até já foi testado no mercado, então a gente tem uma percepção clara de valor desse produto. O ciclo é muito mais curto, né? Então a gente tem um ciclo de pré-obra, de início de obra. Geralmente a gente pega de obras 50% para frente, em média, né? 40%, 50% para frente. A gente tem um ciclo mais curto, com um risco muito mais baixo e muito menos suscetível a risco de variação de custo, porque boa parte do custo já foi incorrido no passado. Então, o seu preço de pagamento, ele, de certo modo, tem um benefício sobre os custos do passado, né? Então, o que a gente acredita, né, na verdade, o que a gente se propõe a fazer são rentabilidades muito maiores do que o real estate tradicional, do que o home builder tradicional. Então, a gente acredita muito nisso. A gente vê um potencial de mercado muito grande, né? Eu acho que quando você começa a testar, até se olhar para a obra parada, você começa a perceber que tem muita obra parada por aí. São Paulo também, mas muitas cidades grandes, inclusive, principalmente por isso que o modelo Solve, ele não é limitado simplesmente à cidade de São Paulo. A gente, hoje em dia, está focando em algumas capitais, principalmente São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? São os grandes focos de mapeamento e, eventualmente, atuação. É um modelo de negócio que demora um pouco mais de tempo para você fechar o negócio, né? Para você concluir a compra. Por outro lado, quando você conclui, ele tem um ciclo muito mais curto. Então, a gente acredita que, tanto em termos de risco, depois que ele está adquirido definitivamente, que não tem mais nenhuma condição precedente, como em termos de ciclo, ele tem uma proporção risco-retorno muito, muito, muito positiva. Obviamente, também tem que ter fruto de um diferencial nosso de mercado, que é saber atuar muito bem em passivo jurídico, contencioso, pulverizado, esse tipo de coisa. Então, falando um pouco do Parque 83, eu acho que é basicamente isso. A gente tem um ciclo ali de 12 meses para entrega de obra, para você ter ideia. Então, essa é uma obra que, se fosse fazer um greenfield, seria mais de 24, 30 meses quase. Então, a gente tem isso, estou falando só de obra, sem contar aprovações, etc. Então, aqui, do momento que a gente adquiriu até, de fato, entregar, seriam entre 12 e 14 meses. De fato, com uma rentabilidade muito diferenciada, tá? Então, basicamente, é esse o conceito, e a gente entende que as margens, sim, provavelmente no futuro vão ser muito maiores do que uma margem de produto greenfield normal, tá? A segunda pergunta é se a gente está vendo dificuldade de vendas por cerca de aumento de juros e se a gente está conseguindo repassar as pressões inflacionárias. Eu acho que seria infantil dizer que o mercado não sente, né? Eu acho que, obviamente, o mercado sente, sim, a pressão de taxa de juros, tanto para venda como para repassar esses custos, tá? Para o comprador final. Por outro lado, os mercados que a gente vem atuando, pelo menos os eventos que a gente está, são de mercados com déficits habitacionais muito altos, né? Tipo, são faixas de valores muito altos, de déficit muito alto. Como a gente está muito, de certo modo, no início dos nossos projetos, a gente já fez as viabilidades, a gente só lançou já com esses ajustes de custos de forma de preço adequada, e as vendas vieram respondendo. Acho que, principalmente no Fama, que a gente lançou até mais no final do ano passado, que ainda estava tendo altos índices de ajuste financeiro, principalmente INCC, a gente conseguiu repassar boa parte, sim, para o nosso comprador, e a gente não perdeu velocidade de venda. Então, a gente teve um aumento de tabela de praticamente 30%, para cá, até acima da inflação, se você for ver em período.
e a gente conseguiu continuar tendo uma velocidade de venda muito boa, ganhando até um pouco de margem desse produto. Obviamente, o Fama ele tem uma característica do projeto Solvo, de uma obra parada, e a gente geralmente entra com preços, a gente precifica esse ativo de obra parada com preços mais atrativos de mercado, né, digamos assim. Então, a gente tem esse benefício também de conseguir ter mais flexibilidade no preço, mas isso dá um conforto para o lado, mas a gente vem repassando até mais do que a gente vinha projetando. Então, hoje não é um problema para a companhia, óbvio que é um problema estrutural, mas hoje não vem vindo nos nossos produtos como um problema que pode impedir ou dificultar ou prejudicar as margens que a gente já vinha projetando, né? Digamos assim, de retomada de companhia, de toda a história, quase 10 anos sem voltar a lançar. Então, de fato, a gente vem sendo mais cauteloso que o normal, né? Cada centavo investido aqui dentro, ele vem sendo feito com uma cautela muito maior que comum. Então, por isso, inclusive, a gente sente pouco do efeito dessa inflação, tá? A terceira pergunta, algumas empresas têm investido bastante na parte de aluguel de imóveis. Vocês estudam aproveitar algumas unidades de estoque, colocar para alugar, visando reduzir o custo, facilitar uma potencial venda da investidora? Eu acho que a renda a renda ultimamente ela vem sendo mainstream dentro do papo, principalmente de fundos imobiliários que vem popularizando nos últimos tempos, tá? Ele é um skill bem diferente da renda da venda final, né, do produto de venda final. Tanto é que você tem que ter toda uma estrutura de análise de crédito para a venda final, repasse, etc., que é ali que volta o dinheiro, enquanto a renda, de certo modo, você pode ter um service que é muito mais um gestor de carteira, coisa do gênero, e ir passando. A gente hoje não tem esse DNA de renda aqui dentro de casa, apesar de sim, a gente estuda alguns casos especificamente, principalmente alguns empreendimentos que a gente olha de Solvo, que tem mais características, eventualmente, que podem ser de desejo de renda, e a gente vem conversando, sim, com alguns players e fundos do mercado, a gente tem muito contato com esse pessoal, que eventualmente tem interesse em adquirir parte do projeto ou fazer uma parceria com parte do projeto para isso, tá? Mas hoje não existe nenhum pipeline específico e focado, digamos assim, para a gente, ou um projeto claro, para a gente pegar uma grande parte do portfólio para renda. Não, hoje todo o nosso portfólio está destinado para venda final, mas, de novo, esse mercado você tem que ficar muito esperto, tem que estar muito antenado, porque às vezes, muitas vezes aparecem oportunidades tanto de parceria como de venda de produtos na ponta final. Aqui existe uma pergunta sobre o Theo, né? Tipo, uma pergunta sobre o terreno de Santo Amaro, né? Tipo, o Chácara Europa, que a gente já falou extensivamente, sobre como que está a previsão, né, de solução da questão lá. Eu acho que é importante sempre a gente ressaltar, ali a gente tem um projeto aprovado, né, ao qual a gente ganhou a segunda instância o direito de incorporar nele. Existem algumas discussões ainda administrativas da prefeitura, ao qual a gente está muito seguro que a gente tem muita força sobre essas discussões, até porque ele já foi aprovado, estava tudo regular, a gente cumpriu, inclusive, com todas as condições precedentes. A gente fez a escola de astrofísica do Ibirapuera com uma produção de lançar esse projeto na época, e tiveram outras diversas condições que a gente cumpriu. A gente sempre atuou dentro do máximo possível da lei para esse produto, o máximo possível, não, 100% dentro da lei. E hoje, obviamente, a gente discute com a prefeitura a melhor solução, né, digamos assim. A nossa intenção hoje é resolver a questão, né? Tipo, a gente tem intenção clara, a gente não quer de jeito nenhum lesar a sociedade, se for de entendimento da sociedade que ela quer eventualmente ter direito a um potencial parque, mas do nosso lado, hoje, o que a gente tem na mão é, de fato, o produto pronto para ser lançado, com algumas discussões administrativas a serem superadas. Então, hoje, a gente não tem um driver claro sobre isso, não temos prazo claro, mas é um ativo que a gente vem, digamos assim, atuando de forma muito forte, muito veemente, digamos, para serem solucionadas nos próximos tempos, porque esse é um ativo hoje relevante para a companhia. Então, a gente leva muito em consideração esse ativo, principalmente porque a gente também conseguiu resolver praticamente 99% do legado, tanto em dívidas como em ativos do legado, a gente está hoje 99% resolvido. Então, esse
se tornou cada vez mais importante dentro dos ativos que a gente tem dentro da companhia. Tá? Aqui teve uma pergunta sobre o FGTS, né? Então, falando um pouco do processo judicial que a gente tem junto ao FGTS, eu acho que não é de novidade de ninguém também essa discussão sobre o FGTS. O FGTS tinha uma dívida, também vou dar um passo para trás para ambientar todo mundo sobre a estrutura de operação. O FGTS tinha uma dívida corporativa aqui dentro, que por anos ela financiou obras de baixa renda na estratégia antiga da companhia. Em certo momento, por complicações, a companhia parou as obras, teve dificuldades, etc. E quando assumi a companhia, basicamente o FGTS tinha essa dívida lá parada, tinha sido muito amortizada, inclusive. A gente fala que até maior do que o saldo principal, se você for ver na ponta da caneta, se a gente for olhar a conta. E, de fato, dentro das garantias do passado desse FGTS, a gente entendia que aquelas garantias já não tinham mais valor, principalmente porque os processos judiciais, o montante do processo judicial era maior do que o valor de qualquer ativo que tenha sobrado debaixo dessas garantias, e isso acarretava que o FGTS não teria mais garantias concursais. Visto esse cenário, até com uma decisão embasada dentro da própria recuperação judicial, que estipulava que a dívida da FGTS, especificamente, ela era concursal até o limite do valor das garantias, entendendo de novo que as garantias não tinham mais valor, a gente entende, e isso foi chancelado até em primeira instância, que, de fato, essa dívida tinha se tornado 100% concursal, né? Então, 100% ela poderia ser convertida. Obviamente, a gente depende do FGTS para a conversibilidade dessa dívida, para a assinatura do boletim de subscrição para a conversão a essa dívida do 1980. E daí surgiram diversas conversas com o FGTS. Temos uma discussão até dentro do próprio processo judicial, mas a gente vem, digamos assim, avançando bastante nessas discussões. A gente não tem nenhum tipo de prazo, porque, de novo, não depende da gente, mas a gente acredita veementemente que essa dívida deve ser convertida no próximo ano ou nos próximos anos. A gente consegue estipular um prazo, porque caso a gente consiga, de fato, chegar a um acordo com a FGTS, pode ser mais cedo. Caso a gente não consiga, de fato, chegar a um acordo e tenha que ser, obedecer todos os trâmites da justiça, a gente vai ter que aguardar os prazos judiciais para ter a possibilidade de dessa dívida. Tá? Estou vendo mais uma pergunta aqui do Germano, só um segundinho. O Germano pergunta aqui se a empresa, o core business da empresa está estabelecido na Solve e qual o impacto de INCC quando comparado a uma construção nova de um lead bank, né? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que sim, né? Não é o único negócio. Acho que os dois negócios, sim. A Solve como o distress, né? Atuando nesses ativos estressados, essas obras interrompidas. Sendo que a gente não perde ainda a viver como uma incorporadora Greenfield, atuando muito na média renda em São Paulo. Então, se eu fosse distribuir aqui um share, eu diria que seria 70-30, 80-20 para a Solve. Tá? A gente não tem nenhum driver para isso ainda, mas eu diria que é um pouco da cabeça que a gente vem direcionando os nossos esforços de novos negócios. Tá? Até porque, de novo, né? Se a gente olhar uma incorporadora comum, normal, ela tem uma concorrência muito maior, apesar que eu acho que tem muita oportunidade ainda, mas a Solve não. A Solve, aí sim, a gente atua até pelos skills que a gente acumulou nos últimos vários anos. Ele tem, digamos assim, uma oportunidade maior no mercado pouco explorado, digamos assim. E, de certo modo, nesse sentido, o impacto de INCC ele vira muito menor, né? Óbvio que tem o custo daqui até o término da obra, ele impacta sobre, principalmente, materiais, né, serviços, o dissídio mais alto, etc., e acaba impactando um pouco diretamente, mas a gente entra muito mais no nível de mercado. Dentro dos materiais, não, que é um mercado mais regulado, a gente naturalmente tem, mas se você for comparar a uma incorporação comum, os impactos são muito menores, muito menores, né? Porque
porque basicamente a gente tem menos da metade da obra sem corrida dentro desses custos que de fato ajustam diretamente ao custo do INCC. Então, a gente se preserva dessa forma, a gente sempre roda viabilidades que tenham um certo grau de conservadorismo dentro do Solve, principalmente em relação ao preço final que a gente acaba lançando esse projeto, porque são os projetos que carregam um legado de imagem e a gente tem que ter algum diferencial, então a gente sempre acaba diminuindo, digamos assim, o preço de média de venda da região, a gente sempre se torna uma oportunidade, e muitas vezes, o que isso vem acontecendo, inclusive no projeto Fama, por isso que a gente subiu acima da inflação, muitas vezes a gente percebe que o preço, por mais que a gente lance com um preço de metro quadrado mais barato, o preço ele vai, digamos assim, se aproximando, ele vai diminuindo o spread do preço da região, e aí a gente até consegue ter rentabilidades muitas vezes até melhor do que previsto, isso porque a rentabilidade a gente já confia que é bem melhor do que o projeto Greenfield, mas até melhor do que previsto, porque isso vira um ganho dentro das projeções de compra que a gente faz desses ativos, tá? Então, isso vem acontecendo no Fama, já vem acontecendo no Parque 83, inclusive, que foi até mais rápido do que a gente esperava, e até essa é uma tese que a gente vem testando, que a gente está bem otimista em relação a isso. Tá? Uma pergunta aqui sobre que a gente tinha comprado um prédio com 174 apartamentos no centro do Rio. Não, isso não é verdade, a gente não comprou, a gente sim vem olhando o centro do Rio de Janeiro com uma oportunidade muito grande, tá? Em retrofits, às vezes até alguns ativos estressados que a gente sabe que tem no centro do Rio de Janeiro, né? O centro do Rio de Janeiro vem com um programa de incentivo muito grande para fazer a mudança de uso de projetos comerciais para residenciais, e não só isso, para também explorar também o Porto de Maravilha, que é uma região muito interessante do Rio de Janeiro, que essencialmente no início tinha um DNA mais comercial e agora está se direcionando para um DNA mais residencial. A gente vê a atuação da CURI e da Plano lá. Então, a gente olha, sim, essas regiões como regiões de oportunidade dentro do centro do Rio. O Rio, ele tem, sim, esse foco atualmente, né? O próprio prefeito vem direcionando até por questão de transporte para esse foco. A gente acha, sim, uma região interessante. Tá? O Germano perguntou sobre a operação, né, na trava do valor de 1,15 para possíveis ações conversíveis da capitalização do mercado. Ainda isso tudo foi precificado de que maneira? Seria uma estimativa do preço da ação, seria uma estimativa do preço da ação ao final de 2022, porque vivemos períodos ainda mais complexos de elevação da taxa de juros. Só para a gente deixar claro, Germano, uma coisa é a conversibilidade do plano da recuperação judicial, essa não muda, não existe estudo, não é de deliberalidade nossa, isso foi aprovado pelo plano de credores em 2017. Tá? Esse valor é de 19,80, vai se manter 19,80, e já foi trânsito julgado, a gente não tem o que mudar. Então, todo o crédito concursal hoje na companhia, que é o FGTS, que a gente entende, e boa parte do nosso passivo consumerista, né, tipo, da provisão que a gente coloca como passivo judicial, esse crédito é convertido a 19,80. A trava de 1,15 ela é pura e simplesmente para a conversibilidade dessa nova debêntures que a gente está discutindo, né, que a gente levou para a GE como uma proposta de operação, né? Então, essa conversibilidade é para essa debêntures nas tranches que forem dali para frente. Lembrando que o 1,15 ele é corrigido ao saldo do debênture, à mesma taxa que anda debêntures. Então, no caso aí, a proposta de debêntures é que ela anda CDI mais 5, e esse 1,15 também vai corrigindo a CDI mais 5. Quer dizer, o nosso investidor acredita, né, o investidor novo que propôs essa operação, ele acredita que o piso, quer dizer, o valor mínimo que deveria valer a companhia seria 1,15, né? E aí, entendendo que provavelmente ele está investindo e deve ter upsides acima dessa curva, por isso que ele aceitou a conversibilidade dessa operação, né? Isso é uma pressuposição, mas que fica óbvia na estrutura da operação, tá? Então, acho que só para deixar claro que esse 1,15 é pura e simplesmente para essa nova debêntures que está sendo emitida, que é a quinta emissão de debêntures. Tem nada a ver com a debêntures do FGTS, que é a discussão da recuperação judicial do passado, tá bom?
Eu acho que é isso, acho que essas foram as perguntas. A gente coloca à disposição aqui o RI, a diretoria, eu também, a responder mais perguntas, caso seja necessário, tá, pessoal? Obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor palestrante para as considerações finais. Queria de novo agradecer a todo mundo. Eu acho que a gente, na verdade, queria passar um pouco do ambiente que está dentro da companhia. A gente veio fazendo um trabalho árduo e duro, olhando muito para o retrovisor até o ano passado, né? Até, na verdade, até o ano anterior. Ano passado a gente já parou de olhar um pouco para o retrovisor e foi necessário isso. Não adiantava pisar no acelerador, a gente já viu exemplos disso, não adianta pisar no acelerador sem resolver o seu legado, então a gente reduziu consideravelmente o nosso passivo ao longo de 2 anos, ajustamos os números da companhia, ajustamos os controles internos, que se refletiu, inclusive, muitas vezes em resultados negativos para a informação externa, mas foi muito importante para a gente ter visão do problema real, sem nenhum tipo de negação em relação ao problema que a gente encarava e fez com que a gente encarasse todos os problemas de frente, né? Isso, somado a uma nova gestão de pessoas que começamos, né, de certo modo, a olhar novos produtos e novas perspectivas da companhia, conseguimos delinear uma estratégia clara para a companhia de atuação, tanto no negócio de Greenfield, que é mais tradicional no mercado, mas que tem muita oportunidade sim, e quanto nesse negócio Brownfield, né, que a gente fala de stress, focado no home builder, do real estate, que esse sim é o produto grande diferencial e isso vem coroar, de certo modo, com investidores começarem a ficar de olho, olhar essa perspectiva, gostarem do que estão vendo, gostarem da equipe que está aqui dentro, quer dizer, e projetarem um novo investimento, pelo menos proporem um novo investimento que deve ser, né, tipo, sugerido em assembleia, já foi sugerido em assembleia, né, que vai ser votado até o final do mês, para a gente, de fato, conseguir seguir em frente. E ter essa capitalização para a gente comprar novos ativos, né? Sabendo que a gente já vem montando esse pipeline, a gente vem trabalhando justamente para isso, para dar um novo ambiente para a companhia, para dar um novo foco para a companhia, uma nova perspectiva para a companhia. Então, o trabalho vem sendo todo forte e árduo em relação a isso, e utilizando todo esse nosso conhecimento passado. Então, eu agradeço muito todo mundo que está aqui, os investidores que confiam nesse novo momento da companhia, que vem acompanhando, que sabem o trabalhão que deu para arrumar e valorizam isso, e vem nesse trabalho um goodwill para a gente construir uma nova companhia com perspectivas novas, um futuro novo. E queria passar para vocês que a gente está muito empolgado com isso, né? A gestão toda, a equipe toda, muito trabalho, muita força, e isso acho que vai se reverter nos números ao longo dos próximos anos. É isso que a gente está aqui e a gente se coloca à disposição para vocês também. Obrigado para todo mundo e estamos à disposição. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.